Diz assim a palavra do nosso Deus: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros, e me fez passar pelas águas, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava na cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, e descem ao vale do Jordão, e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até em Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas destas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos e todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Mantenha a palavra do Senhor aberta, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa manhã, que já experimentamos tantas coisas maravilhosas do Senhor, e pedimos ao Pai que o Senhor ainda fale ao nosso coração através da Tua palavra. Bendita a palavra do Senhor. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, a literatura profética, ela geralmente tem os seus desafios para a leitura, para a interpretação e para a aplicação. E nós estamos diante daquele que é considerado talvez um dos livros mais desafiadores dentro dos chamados profetas maiores, o livro de Ezequiel. E para que a gente possa entender essa palavra do capítulo 47, é muito importante a gente fazer aí um breve panorama do contexto em que Ezequiel escreveu, por revelação divina, esse texto que é muito conhecido de todos nós. Inclusive na década de 2000, o grupo Diante do Trono fez um álbum todo intitulado Águas Purificadoras, e a música que era o carro-chefe desse CD, chamava Águas Purificadoras, tinha como base Ezequiel capítulo de número 47.
Mas nós precisamos entender que Ezequiel, ele é uma voz profética que se levanta 20 anos depois que Israel estava em exílio. Fazia 15 anos que Jerusalém havia sido destruída pelo Império Babilônico sob o comando de Nabucodonosor. Israel estava experimentando um profundo castigo. E Ezequiel, um homem por volta dos seus 30 anos, estava lá. Ezequiel saiu de uma linhagem sacerdotal, até que Deus chama Ezequiel e compartilha com ele algumas visões. E o livro de Ezequiel, ele é dividido em 3 momentos especiais, ou em 3 discursos grandes. O primeiro deles vai do capítulo 1 ao 24, e ele está atestando o pecado do povo. Se você ler Ezequiel do capítulo 1 ao 24, você vai ver Deus derramando uma palavra dura contra o povo, dizendo: o motivo de vocês estarem sendo deportados da terra de vocês para uma terra estranha, vocês estarem em exílio, é por culpa de vocês, porque vocês pecaram contra mim, vocês ofenderam a minha santidade, vocês estão em desacordo com a minha aliança, e é por isso que vocês estão sofrendo. E aí então, a partir do capítulo 25 até o capítulo 29, Deus agora ele dá um oráculo para as nações ao redor de Israel, porque essas nações, quando viram a queda de Israel, elas se alegraram, elas entraram em grande júbilo, em alegria, em festa, com a destruição da nação de Israel. Então Deus, por intermédio de Ezequiel, ele dá uma série de oráculos contra essas nações, dizendo que são nações ímpias, são nações pecadoras, que receberão sim a punição também pela sua impiedade, por ter um caminho totalmente tortuoso e longe do Senhor. E aí então nós chegamos na terceira parte do livro de Ezequiel, que vai do capítulo 40 ao capítulo 48. E nessa terceira parte, Deus ele está dizendo como ele vai restaurar o relacionamento dele com esse povo. Esse povo que agora se mostra um povo arrependido. Então Deus virá em glória até Jerusalém, e ele começará reconstruindo a cidade, depois ele vai reconstruir o templo, depois ele vai reativar toda a liturgia do culto ao Senhor, ele vai restaurar a cidade. Então o Senhor virá com glória e encherá o templo novamente, e ele estará uma vez por todas se relacionando com o seu povo. Então o livro de Ezequiel, ele está dividido nesses 3 cenários: acusação e constatação de pecado do povo, acusação e sentenciamento de justiça sobre as nações vizinhas, e a restauração do seu povo e do relacionamento de Deus com o seu próprio povo. E Ezequiel está aqui, ele é um com o povo. Inclusive você pode depois ler na sua casa o Salmo 137, que retrata o sofrimento desse povo. Era um povo que estava sem esperança, já há mais de 2 décadas longe da sua casa, da sua pátria, e não era qualquer pátria, era a nação do povo de Deus. Eles ouviam histórias de como Deus miraculosamente havia tirado o seu povo da opressão do Egito.
Inclusive, na época em que houve o exílio, havia uma crença entre os judeus de que Jerusalém era a cidade intocável. Jerusalém era a cidade onde estava o grande trono do Senhor. Era uma cidade intocável. Mas aí de repente vem um povo pagão e acaba com tudo. A crença desse povo no exílio estava em xeque. Era um povo diante de um cenário inconsolável. Até que a partir do capítulo 40, nós vamos perceber, por exemplo, que um certo guia espiritual, um ser divino, enviado pelo Senhor, aqui não é o Messias, não é Deus, mas como se fosse um guia turístico, em visão ele leva Ezequiel até Jerusalém e coloca ele num alto do monte, e ele começa então a dar todas essas visões, até que chega esse capítulo que nós acabamos de ler, do capítulo 47, e aí diz que depois disso, este homem o fez voltar à entrada do templo. Depois do quê? De mostrar toda a restauração que estava acontecendo na cidade. Depois de mostrar todos os detalhes da reconciliação de Deus com o seu povo e com Jerusalém, ele leva Ezequiel de novo e coloca ele, então, no alto de um monte. E aí começa uma cena inusitada. Ele percebe que uma água saía debaixo do limiar do templo e corria para a direção leste. Só para a gente entender um pouco da geografia, porque ela é muito importante para a gente entender esse texto. Quando a gente olha a Palestina, você vai lá pesquisar a Palestina, a gente olha de uma posição sul para o norte. Então a gente olha a partir da perspectiva do Mar Vermelho, e a gente vai subindo, vê o Mar Morto, vê o Rio Jordão, o Mar da Galileia, a gente vê Jerusalém aqui no canto. Então, para a gente entender esse texto, esses referenciais são importantes. Então, quando ele diz que a água saía debaixo do limiar do templo e corria em direção do leste, para a gente poder ilustrar, a gente vai fazer o seguinte: aqui é o Rio Jordão, na minha perspectiva, né? É o meu leste, e vocês, o Mar Morto, tá? Não que vocês sejam mortos, tá? Mas vocês vão ser o Mar Morto, que está ao sul. No norte, aqui atrás seria o Mar da Galileia, e aqui o Mar Mediterrâneo, certo? Então, o templo, a porta do templo, ela era virada para o leste. E o que Ezequiel vê aqui, na soleira, naquela madeirinha que é colocada embaixo da porta, estava saindo uma água muito tímida, como se fosse alguém lavando um quintal, que sai uma água que não é nem considerada alguma coisa tão relevante, mas ele está vendo que a água, curiosamente, ela não está descendo, ela está indo bem na direção leste, na porta do templo. E aí então esse guia, para fazer com que Ezequiel entendesse melhor, verso de número 2, ele me fez sair pelo portão norte. Então pensa, ele foi e deu a volta por trás do templo, para dar a volta até o portão exterior que dava para leste. Então ele começou a ver isso de um modo melhor, e eis que a água borbulhava do lado direito. Então era ainda assim muito fraco, mas ela tinha atividade, não era uma água parada, ela estava correndo, ela estava borbulhando. E o homem saiu para leste, tendo na mão um cordel de medir. Então pensa numa corda com uma espécie de um metal na ponta, para fazer essas medições. E de Jerusalém até o Rio Jordão, era um percurso de 34 quilômetros. 34 quilômetros até o Vale do Jordão. E aí então esse homem, o texto dá a entender que ele vai na frente de Ezequiel,
e ele vai medindo e ele vai fazendo sinal para que Ezequiel o acompanhe. Então primeiro ele anda e mede 500 metros, e me fez passar pela água que dava nos tornozelos. Imagina Ezequiel caminhando 500 metros, e essa água batendo no tornozelo dele. Nada de novidade. Aí esse homem andou mais 500 metros, e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então imagina que essa experiência de Ezequiel durou 2 quilômetros. Ele andou bastante, experimentando primeiro água nos tornozelos, depois um pouco mais acima, assim, nos joelhos, no quadril, e depois só nadando. E esse rio seguia em direção ao Vale do Jordão. Só que tem um problema aqui. O problema é porque essa cena, ela é uma cena do absurdo. Quem já foi para Israel aqui, para Jerusalém? Tem alguns irmãos aqui que já foram, né? Eu fui, através de um passeio virtual, algumas vezes, né? Então você pode fazer ir para qualquer lugar do mundo com passeio virtual. E uma das coisas interessantes na topografia de Jerusalém é porque quando você sai do monte do templo, você tem o Vale de Cedron, que é uma inclinação íngreme, como se fosse um triângulo de ponta cabeça, e depois uma subida íngreme até o Monte das Oliveiras, ao leste. Então olha que absurdo, por isso que está registrado aqui, que uma água sem força, que em seus primeiros 500 metros, davam no tornozelo, ela conseguiu descer uma descida íngreme e subir novamente, especialmente numa cidade que não tem rios. Então, é uma coisa absurda o que está acontecendo aqui. Na visão de Ezequiel, o problema do rio se tornar algo extremamente grandioso é algo divino, mas ele descer o vale, subir o vale, numa região que é extremamente montanhosa até chegar no Vale do Jordão, é um absurdo. É uma coisa que apenas Deus pode fazer. Apenas Deus pode fazer. Aí ele segue, o verso 6. Então ele me perguntou, esse guia: você viu isso, filho do homem? É como assim? Você está vendo o que está acontecendo? Das coisas que Deus está fazendo, da renovação, da mudança de cenário, do improvável acontecendo. Prestou atenção nisso? Então o homem me levou à margem do rio. Em algum ponto ali, esse homem levou Ezequiel à margem do rio. E aí ele se depara com a mudança da paisagem, da biodiversidade do lugar. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então o guia me disse: estas águas correm para a região leste, desce ao Vale do Jordão e entram no mar. Porque lá do Rio Jordão, ele vai desaguar em vocês, no Mar Morto, tá? Brincadeira. Vai desaguar no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Aqui também é um cenário do absurdo, porque o Rio Jordão ele deságua no Mar Morto, é um rio de água doce,
mas que não exerce impacto nenhum sobre o mar salgado, extremamente salgado, mar mais salgado do mundo. Tanto é que o povo que nada lá, eu também nadei lá virtualmente já, né? Você fica boiando, você não consegue afundar, não tem vida lá. Mas esse rio, ele é tão diferente que, diferente do Jordão, essas águas trarão impacto sobre aquele lago, aquele mar morto, que durante anos recebia águas doces, mas não mudava. Haverá uma transformação. E aí o verso 9 ele continua, já lá naquele mar, agora não em torno do Vale do Jordão, mas no Mar Morto: todos os seres vivos que todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. A mudança dessas águas, elas acontecem porque essas águas do tempo, elas estão chegando lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que o rio passar. Tudo. Junto a ele se acharão pescadores. E aí ele coloca duas cidades aqui que estão numa ponta a outra do Mar Morto, dizendo que todo esse mar será impactado por essas águas. Haverá lugar para estender e secar as redes, ou seja, haverá trabalho, atividade de vida ao redor desse lago morto. Ele será uma novidade, ele será implementado. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Mar Grande aqui é o mar Mediterrâneo. Ele está dizendo que a biodiversidade daquele mar vai ser igual à do mar Mediterrâneo, gente. Quem sabe aí a culinária mediterrânea, como ela é conhecida, famosa pelos seus pratos, seus peixes. Está dizendo que aquele lugarzinho que sempre ficou morto vai ser tão especial quanto agora o Mar Grande. Mas os seus charcos, os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. É como se nessa figura aqui, enquanto a vida, a água doce entra naquele mar, o sal vai saindo e sendo armazenado num outro lugar. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. Outra cena do absurdo, porque a gente sabe que árvore frutífera é muito regional. Existem flores e frutos que dão aqui que não dão lá, que dão no Nordeste que não dão no Sul, e vice-versa. Mas aqui a gente tem um cenário de todas as árvores frutíferas. E ele diz também que as folhas dessas árvores não murcharão, elas nunca deixarão de dar o seu fruto. A gente sabe que também a frutificação de uma árvore, tem o seu período onde ela produz, ela oferece o fruto, depois ela seca, ela passa por toda a renovação. Não, mas o ano inteiro ela vai produzir. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Se a gente lê esse texto sem entender esse contexto que foi dito anteriormente, a gente fica meio que boiando. Por isso que é importante a gente entender que essa visão se dá justamente quando o povo está sofrendo a partir de uma queda que trouxe desolação, e eles ficaram totalmente sem esperanças. E a aplicação desse texto, meus irmãos, que eu gostaria de trazer nessa noite, é uma só, e muito simples. Porque se você for olhar a história de Israel, essa profecia não se cumpriu. Se você for lá em Jerusalém, não tem um rio que sai do monte do templo e chega ao Vale do Jordão. Se você for visitar o Mar Morto hoje, ele continua morto.
Inclusive tem um monte de gente, especuladores assim da escatologia, que falam, apareceu um vídeo lá que está surgindo um rio não sei aonde. Não, o que Ezequiel ele está dando através do intermédio divino é uma palavra para um povo que estava quebrado, que reconhecia a sua debilidade, o seu pecado, que estava sendo hostilizado e ridicularizado perante as outras nações, mas agora arrependido experimentam a graça do Senhor e a esperança do renovo. E essa mensagem que Ezequiel está trazendo é uma mensagem que fala o que acontece quando a graça do Senhor alcança e toca os nossos corações. Ezequiel não está preocupado se isso vai acontecer literalmente. Ezequiel, pouco importa se o mar morto vai ter vida. O que Ezequiel está querendo mostrar, por revelação divina, por essa visão, é que Deus tem sim uma promessa para aqueles que se arrependem, para aqueles que ajustam a sua parte na aliança, e que a proposta do Senhor é de restauração. E sabe quem interpreta Ezequiel 47? O nosso Senhor Jesus. João capítulo 3, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ser salvo. João 4, quando Jesus está com a mulher samaritana, ele fala: mulher, a água que eu tenho para dar, você não vai mais sentir sede. A gente sabe que Jesus não está falando de água, como Ezequiel aqui não está falando de água. João capítulo de número 7, 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ezequiel, Isaías 43, 3, pois derramarei água sobre a terra sedenta, torrentes em terra seca, e a minha bênção será para os seus descendentes. Irmãos, nós fomos alcançados por uma graça, maravilhosa graça, num cenário formado de um conjunto de questões improváveis. Esse povo que estava com Ezequiel, sofrendo de acordo com o Salmo 137, eles pediam para que nós cantássemos as canções de Sião. Como nós podemos cantar as canções de Sião? Ezequiel vai dizer que eles assavam no exílio os pães deles sobre fezes. Um povo sem esperança, cuja única esperança foi dada pela graça do Senhor. Irmãos, nós também nos encontramos assim. Nosso cenário pode ser de tamanha contrariedade, e eu não quero dar esperança, pode ser que ele vai continuar assim. Pode ser que os dias da nossa vida aqui nessa terra sejam difíceis, terríveis. Enquanto você vê gente às vezes se dando bem, você continua sofrendo. E mesmo tendo Deus no seu coração, um relacionamento com Jesus, e aquele que não tem, às vezes se dando super bem. Mas esses rios do Senhor passaram sobre as nossas vidas e nos deram uma vida que você não acha em outro lugar, a não ser em Cristo Jesus. E é isso que nós temos que nos lembrar todos os dias da nossa vida. E nós temos que fazer a métrica de Ezequiel, que primeiro, reconhecer que somos pecadores, somos falhos, somos inimigos de Deus, que ofendemos a santidade de Deus diariamente.
mas nos lembrarmos que Deus, assim como o Vale de Cedron e o Monte da Oliveira não eram empecilhos para que o rio dele fluísse, nada também é empecilho para que a graça dele nos alcance. Porque aquilo que pode nos dar esperança é apenas a graça de Deus em Jesus Cristo para as nossas vidas. Isso é que nos dá vida. Isso é que mesmo no ambiente de morte, mesmo num contexto de mar vermelho das nossas vidas, a gente pode ver a flor do Senhor sendo desabrochada em nossas vidas, nascendo, nos trazendo esperança. E quando Jesus ele fala que Ele é o portador dessa água, por onde Ele passa, meus irmãos, nós encontramos vida. E a gente não precisa ir longe. Lembre de você. Como era a sua vida antes de ser tocado e alcançado pela graça de Jesus? Pense como são seus dias quando você se esquece da graça de Jesus. Você quer viver só por você mesmo ou por sua conta? E aí nós precisamos nos lembrar dessa graça maravilhosa que tem nos alcançado. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. É isso que a graça do Senhor é para as nossas vidas. Alimento. Remédio para uma ferida mortal que agora nos coloca na eternidade. Não há um rio que transmita tanta vida como a graça do Senhor saindo do trono dele e sendo derramada sobre as nossas vidas. O livro de Ezequiel, ele termina com uma expressão tão linda, que é o famoso Yahvé chamar. Ele diz: e o nome dessa cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. Irmãos, vamos nos lembrar todos os dias que o Senhor está conosco. Quando o Senhor faz as nossas vidas a habitação dele, nós podemos falar: Yahvé chamar, o Senhor está aqui. Que essa mensagem possa lembrar o nosso coração que muitas vezes fica enfraquecido pelas lutas do dia a dia. Que essa palavra do Senhor possa ser um refúgio seguro para nós que somos muitas vezes fustigados pela morte ao nosso redor, pela falta de vida, pelas improbabilidades. Mas quando a graça dele toca o nosso coração, quando Jesus entra em nossas vidas, ele nos dá vida, porque a água que ele tem, ninguém pode conter, e a água que ele tem para cada um de nós, é salvação sem medida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.